Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler a terceira carta de João na Bíblia, porque eu estou lendo ela de trás para frente. E é isso, né? Vamos lá. Saudação. O ancião ao caríssimo Gaio, ao qual amo na verdade. Caríssimo, desejo que prosperes em tudo, que tua saúde física esteja boa quanto à de tua alma. Alegrou-me muito a chegada dos irmãos e o testemunho que deram a respeito de tua verdade, de modo como caminhas na verdade. Para mim, não existe alegria maior do que ouvir que meus filhos caminham na verdade. Gaio e o sustento dos missionários Diotéfres. Caríssimo, é muito leal o teu proceder, agindo assim para com teus irmãos, ainda que forasteiros. Diante da igreja, eles deram testemunho de teu amor fraterno. Farás bem em provê-los para a viagem, de um modo digno de Deus. Pois foi por amor do nome que eles empreenderam a viagem, sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Escrevi uma mensagem à igreja, mas Diótrefes, o que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Por isso, quando for até vós, vou reprovar a sua atuação, as más palavras que espalha a nosso respeito. E como se isso não bastasse, ele mesmo se recusa a receber os irmãos e ainda impede aos que desejam fazê-lo, chegando a expulsá-los da igreja. Caríssimo, não imites o que é meu, o que é mau, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. Recomendação de Demétrio. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos testemunho em seu favor, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Saudação final. Tinha muito para te escrever, mas não quero escrever-te com tinta e caneta. Espero, porém, ver-te em breve e falar-te de viva voz. A paz esteja contigo. Os amigos te saudam. Saúda os amigos um por um. Ou seja, né? Conheça as pessoas, né? Conheça mais a fundo aqueles que podem de alguma forma atuar se eles de certa forma se é, se constituírem de sua amizade, né? A amizade é igual um barro esculpido. A gente precisa diariamente processar o barro de uma forma que a amizade promete. E esse barro ganhará uma forma de amizade. Esse barro conseguirá guardar alimentos, água, e entre outras coisas.
Então, amigos são assim, né? Bom, veja só, nós, assim como os pássaros formam ninhos e ganham entre as suas extensões de voo conhecimento de campo, né? Esse conhecer do pássaro, esse aconchegar do pássaro, né? Mediante a ele lhe faz um versículo, né? Por que que a gente fala versículo? Porque dentro do ciclo de sobrevivência do pássaro na natureza, ele vai se guiando pela proximidade com o Pai e a observação dos seus mandamentos. O Pai manda naquilo que o filho vai ser. O pai que eu falo é os pais. Então, observa e se orienta. O pássaro, ele não lê igual a gente está lendo aqui, ó. Mas o pássaro, ele lê, ele lê os seus pais, para, a partir dessa leitura, ganhar corporação de imitar esses versos que lhe é versicular. Entende? Olha só o que a saudação final da carta de João. Tinha muito para te escrever, mas não quero escrever-te com tinta e caneta. Querer ver. Então, uma escala de concentrar-se naquilo que ver, se oferecer. Quando você ver alguma coisa com concentração, você escreve essa coisa. De alguma forma, essa memória ela ganha ritmo no seu músculo, assim como o pássaro observando seus pais voarem. Não sei se é. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. E aí, isso é a graça que o filho tem. Claro que dependendo dos pais, né? Ele vai ganhar a partir dessa graça, essa herança de repetir o bem. O bem é você conhecer os preceitos do ninho, as características dos locais onde os ninhos são aceitos e conhecer, dentro das alturas que lhe é dada voar, como é o seu manuseio de procura de alimento, as suas tarefas. E para isso, você precisa de ir para o cenáculo com seus pais, com seus voos, né? E aí você, de alguma forma, a primeira coisa que o neném pássaro aprende é voar. Só que para ele querer voar, para ele aprender a voar, ele precisa querer voar. E para ele querer voar, ele precisa de observar um encanto na autoridade dos pais. E esse encanto está na fornecimento de alimento. Fornecer alimento é tão encantador que é isso que eu estou fazendo agora. Não sei se você percebe, mas eu estou cozinhando alimentos que, segundo a carta de João, me é dado. Eu estou me alimentando
da consciência de João sobre a arte do bem. João, um apóstolo, assim como Jesus. Ah, Jesus é o mestre dos mestres, isso e aquilo, isso e aquilo. Mas Jesus, ele é um apóstolo de Deus para nós. É ele que revelou a Deus, né? E ele que nos dá alimento para que nós nos preparemos para a vinda de Deus, no sentido de permanecer no bem versiculadamente, ok? E o que é versiculadamente? Ora, tenha fé em si mesmo, não se subestime, acredite no melhor. E o que é o melhor de você? Tem muita gente que começa a correr e dentro da corrida que pratica para se manter saudável, no sentido de drenalizar a energia e gastar as calorias e tudo, para essa pessoa o melhor é correr 1 hora por dia. E não é. O melhor é o seguinte: o melhor é muito pessoal. Só que dentro dessa pessoalidade, o melhor é um pouquinho a mais. Entendeu? O melhor do que ontem é você fazer um pouquinho a mais hoje. E um pouquinho pode ser qualquer pouquinho. Por exemplo, se você faz uma caminhada, você sempre vai a um lugar e volta. O melhor é você caminhar um passo a mais do que você caminharia. E aí sucessivamente. O seu corpo ele vai ganhando condicionamento para ser e estar procurando o melhor em cada atividade. Porque o melhor, o bem, ele promete a você recondicionamento versicular de estar na vontade de continuar esse progresso, se habilitar nisso. Por que a educação, a religião, ela trouxe o arbítrio e a democracia e o lado científico das faculdades que elevam você e o desejo de seus filhos, né? Você dar aos seus filhos esse tipo de educação e eles escolherem os cursos. É claro que no Brasil não é assim, porque é um assassinato de alguma forma as provas de faculdade, né? Para você entrar numa faculdade, até porque ah, o sistema ele é falho, né? Mas por que você acha que tem isso? Porque essa é a orientação de um sacrifício para o melhor de você, né? Você ao entrar em um curso, né, fazer uma procurar uma especialidade dentro do universo da educação, você tende a esse propósito aprender a ser melhor, um pouquinho melhor todo dia. E esse um pouquinho melhor é ensinar, é aprender, é vivenciar uma experiência dentro desse aprehensionamento de atividade, pensando nesse bem, nessa manifestação de bem de uma obra humana e cativante no sentido das operações de sociedade, de passar de pai para filho. Então, se tem uma riqueza das nações, é essa, né? A riqueza das nações é um manifesto cultural de capacidade de manter em capacitação tudo aquilo que é bem.
E aí, o que que a gente tem aqui na palavra, na carta de João? É, é muito leal o teu proceder, agindo assim para com teus irmãos, ainda que forasteiros. Diante da igreja, eles deram testemunho de teu amor fraterno. Farás bem em provê-los para a viagem, de um modo digno de Deus, pois foi amor do nome que eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. Então foi por amor. O amor, ele é o melhor. Ele é um pouquinho a mais. Quer ver? Escrevi uma mensagem à igreja, mas Diótrefes, o que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Por isso, quando for até vós, vou reprovar a sua atuação, as más palavras que espalha a nosso respeito. Então, a gente tem aqui, né, basicamente, os maus e os bons, né? E dentro desses maus, o mal ele deve ser extinto, né? É instinto. O que é instinto? Quer dizer que o mal ele vai ser eliminado? Não, mas que você vai saber por instinto que uma coisa é mal e você vai repreender esse mal não a aceitando. Então, esse cara que gosta de ser o primeiro, Diófres, a igreja, né, de Diófres, ela vai ser repreendida. Então, até mesmo a igreja, ela pode ter um mal em extinção, né? Quando você ter o instinto de que o mal está ali, né, se manifestando, você precisa aprender a conhecer o mal. E não tem como você conhecer o mal sem o sentir, sem o consentir de que ele existe, né? Então, o mal, no caso do passarinho, seria ele não querer voar, seria ele não querer aprender a fazer o seu ninho, aprender as características do ninho e aprender com os pais a buscar alimento. Esse é um mal para o passarinho. E o mal desse passarinho vai cobrar dele a morte, porque esse passarinho ele vai morrer muito rápido pelo fato de haver cobras, gatos e entre outros espécies de animais que cobram vidas. E você cobra vida também. Você aí, ó, cobra vida, você cobra sangue, você cobra trabalho das pessoas, você cobra governo. Você não cobra isso? Você cobra espetáculos, você cobra sabedorias, né? O que os meus impostos estão me dando? Eu pago isso, né? Por quê? Porque você tem essa realidade de conversão. Você se converteu naquilo que os seus pais patrimonialmente te deram como autoridade de aprendizado. Glória a Deus pelos seus pais obterem uma boa conduta e te passarem, porque tem tantos filhos sem pais bons que por isso estão sendo muito prejudicados na vida. Precisam de procurar aprender de uma maneira muito mais ousada, mais nervosa, mais sentimental. Então, se você tem essa estrutura, cara, que ótimo. Se você tem amigos que te dão essa estrutura, nossa, que bom, né? Por mais que tenha alguns amigos que dão essa estrutura e depois cobram pisando, isso e aquilo, né?
Mesmo que a gente saiba que cobra tem que pisar mesmo em algumas situações, né? Dentro de algumas situações espirituais. Mas veja só, veja como profundidade isso é valioso, né? Ahn, então, ok. Não olhe as coisas más. Se seu pai, né? Se o pai do passarinho, ele gosta de pegar coisas na natureza que não são valiosas, não repita esse comportamento do seu pai. Se você souber que é mal, né? Se seu pai bebe, se seu pai fala mais do que precisa, se seu pai ofende sua mãe, não faça isso. Isso não é bom. Saiba o que é bom e o que é ruim, né? Do mesmo modo, a sua mãe, se sua mãe come demais, se sua mãe é muito folgada, se sua mãe tem problemas com a mãe dela, isso e aquilo, não seja o mesmo, não se oriente por isso, mas saiba cartar. Ixi, não tá aparecendo. Saiba a carta de João na Bíblia, saiba catar aquilo que é bom daquilo que é ruim, pois o mal precisa ser extinto e o bem precisa de ser perpetuado, permanecido, constantificado em sua vida. E o bem para o passarinho é confiar na condução dos pais, olhar aquilo que é bom, pesquisar como que é a composição do seu ninho, aonde deve fazer o seu ninho, é, como ele fica com a mãe dentro do ninho, como que ele voa, qual que é a prática de caçar, né? O que que ele olha. Repita aquilo que é bom do seu pai. E esse bom vai ser valioso e vai eternizar a sua vida. O seu nome será escrito no livro da eternidade. Pois isso é eterno, né? A natureza, por mais que a selva esteja sendo, de certa forma, entre os homens, classificada, operada, controlada, ela ainda é um mandamento de Deus. Perceba isso, se encontre nisso e tente se manter bem enquanto você espera a resposta de Deus para sua vida, né? A vinda de Deus. Ok? Essa vinda sempre está próxima se você acreditar. Ok? Então era isso que a gente tinha para falar, né? No mais, né? Os entendedores entenderão e conseguirão converter essa analogia do passarinho para a especificação da tradução que você consumirá e se edificará ao acatar essa carta de João, né? Até mesmo isso que eu trabalhei é manobras de celestialidade e entendimento. Eu tenho experiências muito vivas sobre guerras angelicais e utilizações de performance muito guiada por tecnologias de linguagens em instrumentação do poder da imaginação, que muitos chamam de glória, outros chamam de velas, outros chamam de magias. Então a gente tem vários nomes para edições de estados por apreensões. E na vida, por mais que a gente não imagina que a gente vai ser apreendido, em algum momento que você menos espera, você pode estar sofrendo uma apreensão espiritual, por exemplo, num ônibus de viagem, num trem de viagem, né?
o próprio seu marido ou sua esposa, um amigo seu, né? Então, quanto menos isso você espera, você pode estar sofrendo uma apreensão dessa. E você não imagina o quanto, né? Se você não acredita tanto, você não consegue imaginar o quanto é poderoso essas armas de linguagens, essas armas de cognições a partir desses momentos inesperados, pois é assim que a guerra começa e a sua vida entra no jogo da eternidade, né? Que você sente que você está no jogo, né? Muitas pessoas têm essas reflexões, elas acordam para elas quando elas usam drogas, né? Essas drogas famosas aí de efeito psicológico, né? Por exemplo, ayahuasca, cogumelos e até mesmo maconhas. Ah, mas não se deixe por enganar, né? Isso é quase que uma broncoconstrições de áreas específicas a partir do excesso de linguagens, né? É como se desse um curto-circuito nas suas áreas cerebelares que, que proporcionariam uma descarga regular, né? Como o andar de um trânsito, né? Quando isso acontece, muito provavelmente você está com o trânsito engarrafado ou com alguma coisa na pista. E talvez você, dentro da sua definição, possa ser a vítima que está afetando a pista, né? É o seu acidente lá na frente, entendeu? Está acontecendo um julgamento do seu acidente lá na frente, do seu se jogar nos trilhos do trem ou do seu descontrole de direção. E é sobre isso que um drogado encontra esse lado advogativo, né, desse sistema de falhas. Então, não ouse falhar, né? Seja bom para si mesmo, assim como o passarinho é, busca ser, porque o passarinho ele se encontra nos olhos do pai e da mãe, no amor que eles dão, nos raios de sol, na possibilidade de voar e de se encontrar com o seu verdadeiro amor. Assim seríamos nós se não estivéssemos contaminados com tantas viaturas de desorganização e vingações por aí ativa, né? Cobranças de tecnologias e observações descontentes de algum modo que buscam estar sobre o tempo fazendo essas cobranças e até mesmo guardando ações no banco para, no momento certo, atacar. Que Deus possa extinguir isso na nossa vida, em nome de Deus, que Ele possa curar qualquer enfermidade, qualquer substância nesse sentido, e que as pessoas possam encontrar com as vergonhas de crer na preciosidade disso e encontrar-se com os pássaros de suas moradas, né? E esses compássaros lhes darão o amor, a harmonia, enquanto eles esperarem na fé e na bondade a vinda de Deus, né? Sem doenças, sem falsas caridades, sem falsas necessidades, sem mentiras, né? Porque a maioria dos doentes são doentes de laboratório, né?
Então não seja alguém que fique fazendo experiência para elaborar uma doença nova em sua vida. Seja fiel a Deus, seja um pássaro e voe sobre o reino dele, e o seu lugar estará assegurado, porque isso é a honra e a glória do Senhor, Criador dos céus e da terra. Qualquer coisa desvirtuada disso vem a julgamento, né? E aí a gente só tem o sim e o não, e depois tem só os porquês chorando, né? Então é essa palavra, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!